Tu és adorado neste lugar, Jesus. Tu és adorado neste lugar. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade. Senhor, estamos diante de Ti, nesse tempo que nós estávamos exaltando, glorificando, magnificando o Teu nome neste lugar, e finalizamos, Senhor, este tempo, dizendo: Tu és adorado neste lugar, porque não são todos os lugares que estão Te adorando. Em especial, neste momento, nesse fim de semana, nesta semana, uma boa parte do nosso país está prostrada diante dos deuses, está prostrada diante dos demônios, está levantando altares aos outros deuses. Mas neste lugar nós dizemos: Tu és adorado aqui no Parque América, Tu és adorado neste lugar, Tu és adorado nas nossas vidas, Tu és adorado em todas as igrejas, Senhor, que se rendem ao Rei da Glória. Sabemos, Senhor, que tem muitos irmãos espalhados nesse Brasil e no mundo, levantando o trono de adoração a Ti, levantando o altar de adoração e dizendo: Tu és adorado neste lugar. Sim, estão dizendo: Senhor, venha o seu reino, Senhor, venha o seu governo, Senhor, faça a sua vontade neste lugar. A igreja, ela é sua, ela foi comprada pelo preço mais alto existente, que é o teu sangue, e tu és o dono da igreja, tu és o Senhor da igreja, tu és o comandante da igreja, e neste lugar nós dizemos: Tu és adorado, Tu és adorado. E nós pedimos, Senhor, nesta manhã, e eu peço à igreja que se levante, por gentileza, levante também a sua voz e clame comigo, para que o Senhor perdoe a nossa nação, para que o Senhor perdoe os nossos líderes, que estão entregando chaves aos reis momos, estão entregando, muita parte do povo está adorando aos outros deuses, estão adorando a deuses, estão adorando a demônios. Mas peça perdão agora, igreja, levante a sua voz, peça perdão diante do Rei da Glória, que o Senhor perdoe o pecado do nosso povo, perdoe o pecado dos nossos governantes, perdoe, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo, intercedemos pelo Brasil, Senhor, intercedemos, Senhor, por essa nação, que o Senhor continue a ter misericórdia desse país, Senhor, porque apesar, Senhor, apesar dos seus erros, o Senhor tem se manifestado nessa nação. Infelizmente, nesse tempo de carnaval, há muitos estrangeiros nessa nação, por causa da festa da carne, por causa da festa aos demônios. Mas, Senhor, o Senhor tem remanescentes nessa terra, o Senhor tem igreja séria nessa terra, igreja que te adora em espírito e em verdade, e a igreja te pede: Senhor, perdoa o pecado da nossa nação, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia do Brasil, essa terra que o Senhor tem abençoado, esse povo que o Senhor tem separado para te dar louvor, esse povo que o Senhor tem separado para te adorar, de verdade e de verdade. Nós clamamos em nome de Jesus, que o Senhor traga clareza às nossas mentes, traga, Senhor, claridade sobre a nossa mente. Nós repreendemos em nome de Jesus todo ataque das trevas, todo levante do inferno,
inferno, nós repreendemos em nome de Jesus toda obstrução no nosso ser, todo lixo que não deveria estar dentro de nós, saia da nossa mente, saia da nossa mente, saia da nossa mente. A igreja seja livre para te adorar, a igreja seja livre para te magnificar, a igreja seja livre para exaltar ao Rei da Glória. E para isso nós precisamos de ter claridade, clareza, mentes livres pelo poder da ressurreição. Oh, nós temos a mente de Cristo. Diga assim, igreja: eu tenho a mente de Cristo. Novamente, eu tenho a mente de Cristo. De novo, eu tenho a mente de Cristo. E as nossas mentes estão conectadas contigo, Senhor, Rei da Glória. E na autoridade do teu nome, nós abençoamos, Senhor, este culto. Traga, Senhor, para nós cada vez mais clareza sobre como te adorar, em espírito e em verdade. Como, Senhor, alegrar o seu coração. Como, Senhor, chamar a sua atenção com os nossos cultos. Que, Senhor, haja conexão do nosso louvor e da nossa adoração com aquilo que acontece no céu. Haja conexão terra e céus neste lugar. E o teu nome seja adorado. Seja adorado. Tu és adorado neste lugar. Aleluia. És adorado neste lugar. Você pode levantar as suas mãos, olhar para o céu e dizer: tu és adorado. Tu és adorado neste lugar. Jesus, Jesus, tu és adorado neste lugar. Oh, aleluia! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Glória àquele que vive para sempre. Ei. Vamos abrir as escrituras em João, no capítulo 4, o Evangelho de João, capítulo 4. Oh Senhor, o Senhor Jesus, Ele pessoalmente encontra uma mulher samaritana e eles começam a ter uma conversa, e lá na frente, ela fala assim: olha, os judeus dizem que Jerusalém é lugar de adorar. E aí Jesus, ela está querendo indagar Jesus a respeito disso, e ele fala assim, olha, no 21, para a gente resumir: disse-lhe, o 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. E queridos, ela não estava errada, ela está certinha. Foi assim que ela foi ensinada. E ela diz: os nossos pais falaram que é aqui, e vocês dizem que é lá. E aí a resposta de Jesus: disse-lhe Jesus: mulher, crede-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. É o que está acontecendo nessa nação hoje. Obrigado, queridos. Muitos estão levantando altares nessa nação durante esses dias. Altares de adoração a outros deuses, altares de adoração a demônios. Eles adoram o que eles não sabem. Mas ele diz assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos gentios. Mas graças a Deus. Ah, é? É dos judeus, está escrito aí?
Então, a salvação veio para eles, mas Ele deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Veio para os gentios, veio para os gentios, veio para os judeus, enroscou, mas ela foi estendida aos gentios, foi estendida a nós, aleluia. Ele diz, a hora vem, o verso 23, olha isso, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, letra minúscula, em espírito e em verdade. Por quê, irmãos? Porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Por quê? Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, naquele bate-papo com ela, Jesus muda a história da adoração. Naquele momento ele diz, realmente vocês aprenderam o que é aqui, e a gente aprendeu o que é lá, mas eu estou dizendo que a hora vem e a hora chegou. Tem Bíblia que está escrito assim, a hora vem e a hora chegou. Eu estou mudando tudo isso agora. A partir de agora, vocês vão adorar em espírito e em verdade. Não mais no templo, daqui, dali, de acolá, mas vocês vão adorar aqui, nesse templo, porque Jesus Cristo, através da vida dele, ele foi para o Pai, mas ele deixou o Espírito Santo habitando em cada um de nós. Você é morada de Deus, nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer um amém desse lado aí? Mudou a forma de adorar. Agora não importa, é claro que é muito bom e é excelente que a igreja venha e se reúna num lugar para exaltar e glorificar ao Rei da Glória. Olha quão bom e quão suave é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Mas queridos, nós somos adoradores 24 horas. Nós podemos adorar em qualquer lugar, porque agora nós somos o templo. Não precisa ir mais lá em Jerusalém e prestar adoração, porque a adoração pode acontecer continuamente em nós, porque nós somos morada de Deus em espírito. Amém? Você é templo do Espírito de Deus, você é morada de Deus, você pode adorar em qualquer lugar. E eu vou passar rapidamente sobre alguns atos, né? Teria muita coisa para a gente ver, mas os primeiros atos de adoração na humanidade, eles aconteceram assim, Gênesis 4, e aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Havia diferença nessas ofertas. Disse que o Abel, ele trouxe o melhor. Provavelmente Caim, ele foi lá, juntou algumas coisas e trouxe para o Senhor. Mas diz que Abel, ele foi e ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ele entregou o que ele tinha de melhor e o Senhor atentou. Aí no verso 5 diz, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante, e a gente já sabe o que aconteceu logo no começo da história da humanidade, né? O que aconteceu porque o Senhor aceitou a oferta de um e não aceitou a oferta de outro. O Senhor aceita ofertas muitas vezes nossas, mas não aceita algumas ofertas que são feitas no nosso meio. Avançando um pouco, Gênesis 8 diz assim, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Gente, um lugar especial para ofertar ao Senhor.
A igreja tem essa característica, né? O templo, ele tem essa característica. É um lugar sagrado, um lugar santo, em que Deus não habita aqui, mas ele foi feito para a igreja usar um lugar separado para o reino de Deus, para o governo de Deus, para a adoração dele. Ele ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse: o Senhor em seu coração, olha que interessante, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Olha que interessante. Noé, ele sai da arca com a sua família, né? Ficaram muito tempo ali dentro, e quando ele sai, ele levanta um altar e oferece ao Senhor. Queridos, quando nós estamos aqui em adoração, quando nós estamos nesse tempo aqui, nós valorizamos muito nessa igreja esse tempo de louvor, exaltação, magnificação, adoração ao nosso Senhor, porque nós não usamos a música para fazer parte de encher o culto, esperar os irmãos atrasados chegarem, fazer uma oferta no meio, não. Nós entendemos que nós precisamos, como igreja, chegarmos diante do Rei da Glória com a nossa adoração. Gênesis 12, e apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente, a Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o seu nome. Esses homens, eles iam peregrinando, eles iam andando pela terra, e eles iam fazendo altares, eles iam construindo altares, sacrificando e ofertando ao Senhor. É muito interessante que desde ali, que eles não tinham, né? Nós estamos falando aqui bem lá do início da humanidade, eles não tinham uma igreja, né? Se a gente pode dizer uma igreja, um templo, foi depois do Êxodo, né? Depois que o povo saiu lá no deserto, o Senhor começou a falar com Moisés, e foi estabelecido o tabernáculo e tudo mais, sistema de adoração, mas não existia, até aqui não existia, mas eles tinham uma conexão com o Senhor, e à medida que eles iam peregrinando, acontecia alguma coisa, eles levantavam altares e adoravam ao Senhor. Quando existe adoração, um altar é levantado, ou para o Senhor Deus, ou para outras entidades. Eu estava vendo um postzinho que colocaram lá no Instagram, algumas pessoas de uma determinada religião, elas diziam: olha, naquele tempo que a gente está ali esperando para entrar na pista, é naquele tempo que os guias, os orixás e tudo mais desce sobre nós para a gente praticar aquilo. Há crentes, irmãos, que infelizmente estão olhando a festa de carnaval, a festa da carne. Há pessoas que estão, ditos crentes, estão torcendo pela escola de samba X e Y. Mas isso que está acontecendo no nosso país nesse momento não é um desfile de festa. Este negócio que está acontecendo há muito tempo na nossa terra chama a festa da carne. E nesses dias chamados de festa, famílias serão destruídas, lares serão destroçados, muitos casamentos vão desfazer por causa das traições, muitos casamentos e famílias vão ser destruídos por causa das doenças que virão. E a festa da carne, ela exalta o rei da carne, que é Satanás e seus demônios. E muitos altares por esse Brasil estão sendo levantados a esse rei. Ele ainda governa. Ele ainda tem mais um tempo de governo. E irmãos, os nossos líderes,
não todos no Brasil, aqueles que são cristãos, aqueles que já entenderam o poder de transferência, o poder de autoridade, eles não estão entregando a chave das suas cidades ao rei Momo, não. Eles já entenderam, há poucas prefeituras, mas elas dizem aqui não, a nossa cidade é do Senhor Jesus. Há poucos, mas o Senhor sempre teve remanescentes na terra. Agora a maioria nesses dias renova o pacto. Quem tem uma chave aí para me emprestar rápido? Eu estou sem chave aqui. Eles estão pegando uma chave, né, bem grandona e tal, e eles vão lá e entregam ao líder daquela escola e daquela entidade, daquela autoridade. Vão lá e entregam. Isso aqui, irmãos, não é algo banal. Isso aqui é autoridade. Você me deu a chave daqui, é onde? É da sua casa? Quer dizer, eu posso ir para lá então. Eu tenho a chave da casa dele. E agora, se eu quiser entrar lá, eu tenho a chave. Eu não preciso arrombar, não preciso fazer nada. Você só me fala aqui qual que é do portão, qual que é da... Ele me deu a chave, eu posso entrar. Então, quando existe adoração, irmãos, o altar é levantado. E, irmãos, presta atenção no que eu vou te dizer. Não tem como adorar a Deus dessa forma. Tu és adorar neste lugar. Isso aqui é bênção, mas é maldição também. O tempo de adoração, irmãos, é algo muito sério. Está aqui minha esposa. Ela fala assim: eu te mando mensagem, quando está na igreja você não responde. Isso aqui, se você mandou alguma coisa, eu só vou ver quando eu chegar em casa. Do tempo que eu chego aqui na igreja até eu voltar e chegar na minha casa, não adianta falar comigo, eu não ouço, eu não vejo e eu não olho. Porque, irmãos, a gente entende que esse tempo é tempo de conexão. Falando sobre adoração, por que a gente diz, feche os olhos, se possível levanta a sua mão, se possível se ajoelhe, porque isso não é adoração, mas são atos de concentração. Certo? Porque se eu estou de olho aberto, eu estou olhando o irmão, vendo que a criança está correndo, vendo, a gente está distraído. Agora, quando eu estou adorando ao Senhor, o que eu faço? Eu fecho os meus olhos e eu começo a cantar e me conectar, e a gente vai entrando numa atmosfera, a um ambiente específico onde Deus se manifesta. Então a gente não pode ficar distraído nesse tempo, a gente não pode ficar brincando. O ideal, eu sei que os irmãos que têm criança pequena não é brincadeira, né? Mas quem já não tem mais criança pequena, que não precisa ficar ali cuidando, se conecta, irmãos. O louvor começa e ele vai num caminho, eu vou te mostrar lá na frente, e você vai se conectando, vai se concentrando, e há um ambiente que conecta o Espírito, nosso Espírito, com o Espírito de Deus. E muitas vezes a gente já não vem pronto para chegar aqui e já, vamos adorar a Deus. Não, muitos sim, outros não, mas a gente vai trilhando um caminho, vai num processo levando a igreja a algum momento a adorar ao Senhor. É muito importante a gente entender que o que a gente está fazendo não é só música. O que a gente está fazendo é uma conexão com o Rei da Glória. Irmãos, eu não sei se você entende ou se você acredita, mas o que eu creio nessa área da adoração da igreja é que quando a igreja ela entra numa atmosfera profunda com Deus, há uma conexão daquela adoração que está acontecendo nos céus, há uma conexão com a adoração da terra. Porque Deus, Ele habita em meio aos louvores do seu povo. Quando o seu povo o louva, o exalta, o adora, de verdade há uma conexão. Por isso que quando a gente se reúne e a gente começa e o negócio fica intenso, a gente começa a glorificar o Senhor, começa a cantar em línguas, começa a falar em línguas, uns têm visão, outros têm revelação. Por quê? Porque uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm cânticos espirituais. É nesse momento que a coisa acontece.
Mas para isso, a gente precisa estar conectado, a gente precisa estar concentrado. Êxodo 19 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os. Não é para chegar diante do Senhor de qualquer jeito. Santifica-os hoje e amanhã. Lavem as suas vestes. Para estar diante de Deus, precisava ter tomado banho. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo ao redor, dizendo: guardai-vos, que não subais ao monte, nem toqueis no seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente dará risadas. Ô irmãos, a igreja de hoje está chamando Deus de você. A igreja de hoje está chamando Deus de legal. E aí, meu irmão? Beleza, você é meu irmão maior. Mais velho, desculpa. Você é meu irmão mais velho, você é meu chegado. Mas aqui, no Antigo Testamento, o Senhor está falando com eles: eu vou vir numa nuvem, eu vou falar com você, e fala para o povo não chegar perto do monte. Se chegar, vai morrer. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado e asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Há um comando: enquanto a buzina não tocar, vocês não subam. Se subir, morre. Nenhuma alma tocará. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo, lavaram as suas vestes. Espera um pouquinho aqui, irmãos, o meu aplicativo mexeu aqui. Vivi, dá para você me socorrer? Eu baguncei aqui. Vamos lá. E aconteceu, e Moisés levou o povo para fora. Não, espera aí. Você consegue conectar de novo? Qual o significado? Fala. Flechado. Asseteado, ele está falando aqui que a tradução é flechado. Eu vou continuar aqui. A próxima tela, ela diz assim: e todo o monte Sinai fumegava. Aqui. O 19:15 de Êxodo diz assim: e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. Não podia. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões. Lembra disso, que depois eu vou falar lá na frente a respeito disso aqui, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte. Obrigado, maninha. Dando trabalho hoje, né? E houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Continuando a leitura,
E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte, o que está escrito aí? O monte tremia com a presença de Deus. Faz ideia que é isso, gente? Aquele lugar onde Deus disse para o povo chegar perto, não podia tocar nele, não podia traspassar a barreira, e o monte fisicamente tremeu, por causa da gloriosa presença de Deus, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz, ou em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes, gente boa aqui, os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Presta atenção, pessoal que ministra: subir no altar com a vida em pecado vai tomar pancada. Não pode viver uma vida dupla, brincando com as coisas de Deus, e depois chega aqui, vamos lá, vamos ministrar a palavra, vamos ministrar louvor. Não, cuidado, nós ainda veremos coisas estranhas aos nossos olhos. Para subir neste lugar, suba com muita seriedade, com muita responsabilidade e com muita consagração diante de Deus. Esse lugar não é melhor que nenhum, mas esse é um lugar de adoração ao nosso Deus, e quando a gente ministra, não pode ter sujeira, pecado e etc. O pastor Jonas conta para a gente de uma igreja que ele ministrava. Ele liderava a igreja, e alguns músicos caíram duros, não mortos, mas caíram no altar. E ele sempre visava. E, irmãos, nós estamos levantando aqui algumas coisas que vocês vão conhecer daqui uns dias, mas nós estamos levantando algo muito sério entre nós, a título de intercessão, oração, clamor. Deus está dando algumas direções, e eu estou já avisando: não brinca no altar de Deus, não tem uma vida dupla, uma vida mundana, e depois chega aqui, vamos adorar a Deus. Não, cuidado, porque esse Deus aqui não mudou. Ele não mudou, ele continua o mesmo Deus. Talvez ele esteja muito mais compassivo agora, muito mais misericordioso. E talvez, irmãos, nós não estamos vendo pessoas caírem duras aqui, mas elas caem espiritualmente, elas morrem espiritualmente, elas morrem ministerialmente, porque estão apresentando diante de Deus uma vida dupla, uma vida lá fora de um jeito e uma vida aqui dentro de outro jeito. O 22, também os sacerdotes, aqueles que ministram, que se chegam ao Senhor, se hão de santificar. Não chega na minha presença de qualquer jeito, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. Finalizando esse texto, ele diz assim, o 24: e disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isso. Ele subiu, Deus falou, ele voltou e desceu, anunciou, aí ele subiu de sua volta e fala de novo, porque vão morrer, e depois não diga que não foi avisado. Irmãos, o nosso Deus, ele não mudou. O nosso pastor, ele dizia assim: vocês, a igreja atual, ela fez um Deus para si, um Deus, ele usava um termo assim, um Deus bonachão, um Deus que você manda, um Deus que você diz: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus vai naquele lugar, Deus opera aqui. Não, senhores,
Ele é o Deus soberano, Ele é o poderoso, Ele é o magnífico. Dê glória ao Rei da glória. Ah, mas Deus é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Irmãos, mas está cheio, a cadeia está cheia de ex-cristãos, ou crentes, ou pessoas que estavam dentro de alguma igreja. Diz que a maior porcentagem, eu não lembro agora qual é, mas diz que a maior porcentagem dos presos, dos encarcerados, eles foram filhos de crentes, eles foram crentes, eles se desviaram. Porque as pessoas não estão morrendo fisicamente, mas elas estão morrendo espiritualmente. E você vai, eu creio que você vai concordar comigo, que quando eu vejo uma pessoa que se desviou do evangelho, ela fica pior do que o ímpio. Ela faz coisas piores. Ela faz coisas piores do que quando ela mesma era ímpia. Há uma revolta, há um negócio esquisito. Volta mais 7 demônios para dentro daquela pessoa. E ela pratica coisas muito piores do que antes. E isso, irmãos, é morte. Não estão morrendo aqui, não é? Por enquanto, não estão morrendo aqui. Mas eu espero que morra. Não. Senão Alexandre de Moraes vai vir, não, deixa para lá. Quero não. Mas eu não me comprometo. Vamos lá. Não, Deus é bondoso. Então vamos ver o que Deus fez com Nadab e Abiú. Foi a primeira, irmão, a primeira família sacerdotal. Se você ler ali Êxodo e Levítico, você vai ver que Deus deu ordens específicas dos incensários, dos altares, dos animais, como era a gordura para isso, para aquilo, animal disso, daquilo. Havia todo um ritual. Olha esses caras aqui, os primeiros sacerdotes. Nadab e Abiú morreram diante disso, Senhor. Esse é o que está escrito na minha Bíblia. Está escrito na sua? Levítico 10 diz assim: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário. Eles estavam trabalhando, estavam fazendo o serviço deles, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram o quê, irmãos? Trouxeram o quê? Fogo estranho. Tem muito fogo estranho no meio da igreja hoje. Tem um tal de um worship. Vamos lá, voltando aqui. Trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que lhes não ordenara. Aquela forma que eles prepararam aquele incenso não era a ordem original. Não era para eles trabalharem daquela forma, com aqueles utensílios e com aqueles ingredientes naquela hora. Eles trouxeram um fogo que Deus não aceitou. Olha como Deus é misericordioso. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés e a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão não falou mais nada. O que eu vou falar? Nós recebemos tudo que é instrução de Deus, como era para fazer. Meus filhos trouxeram fogo estranho e Deus não aceitou. E o que Deus fez? Pau! Consumiu os dois no altar, dentro do templo. Não brinque com o Senhor, porque esse Deus que consumiu Nadab e Abiú, ele continua sendo o mesmo Deus. Não, Deus ficou moderno. Nós estamos agora, pastor, na nova aliança. A nova aliança é show de bola. A nova aliança é bem mais boazinha. A nova aliança, não, agora Jesus é meu amigo. Ele é o primogênito. Jesus agora é meu camarada. A escritura que eu conheço diz assim: que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Toda a plenitude habita em Jesus Cristo. A minha Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar o quê? Quem?
quem é Senhor? É Deus Pai. Quem é Senhor? Ele é Senhor. Agora vamos ver então o Deus bonachão que essa geração está criando para ela. Vamos ver? Ah não, nova aliança, está tudo de boa. Deus não é assim do tempo de Nadab e Abiú. Tá bom. Então vamos em Atos, Novo Testamento, tá bom para vocês? Eu podia falar muita coisa, mas não dá tempo, então falei só uma pincelada lá no Antigo Testamento. Mas vamos para o Novo então. Ananias e Safira é o mesmo título que eu mostrei para vocês lá atrás. Morreram diante de quem? Do Pedrão. Irmãos, olha aqui, ó, presta atenção no que eu vou te falar. O que a gente está vivendo hoje como igreja do Novo Testamento, igreja da Nova Aliança, é isso aí. Ou vocês acham que em 2000 anos Deus afrouxou? 2000 anos Deus, vou pegar mais leve com a igreja. Será? Não é o que eu estou vendo. Infelizmente eu estou vendo grandes ministérios desmoronar. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: a minha glória eu não dou para ninguém. E as pessoas ficam famosas, enchem o bolso de dinheiro, começam a andar em carros blindados, os narizes empinados, achando que eles são donos da unção, achando que são donos daquilo que está acontecendo. E Deus disse: comigo não é assim. Deus não se deixa escarnecer. A glória dele Ele não reparte com ninguém. Olha aqui, Novo Testamento, Nova Aliança, Atos dos Apóstolos, os caras fluindo no poder de Deus, curando, libertando, fazendo sinais, prodígios e maravilha. Mas olha o que aconteceu, ó. Mais um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Por quê? Porque os irmãos estavam vendendo as coisas, entregando na igreja, entregando aos pés dos apóstolos e não no bolso dos apóstolos. Eles estavam trazendo os seus bens, entregando para a igreja, para que a igreja tivesse sustento. E aí, olha aqui, eles venderam uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos, não no bolso deles. E disse então Pedro a Ananias: ô Ananias, vem cá, deixa eu pegar um Ananias aqui. Ô meu irmão, graça e paz. Vem cá, fica em pé. Ô, como é que você está, Ananias? Tudo bem? Família bem? A Safira está bem? Está tudo tranquilo? Tá bom, obrigado. E aí o Pedrão fala assim para ele: ô Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Quem contou para o Pedro? Quem contou? Meus irmãos, imagina hoje, apóstolo, o cara vem de uma fazenda, lá de, olha como eu sou crente, hein? 10 milhões de dólares, e aí ele chega para a Safira e fala assim: vamos dar só 5 milhões de dólares para o Senhor, e o resto a gente fica para a nossa aposentadoria. A gente não sabe o valor, mas diz que o negócio devia ser grande, irmão, porque para rachar, fazer uma rachadinha, o negócio devia ser bacana. E eles não precisavam, irmãos. O Pedro disse: quer ver? Vamos continuar, acho que está aqui no texto, vamos lá. E guardando-a não ficava para ti, homem. Vendida não estava no seu bolso, não estava no seu banco, não estava em seu poder. Por que formaste esses desígnios no teu coração? Não mentisse para o Pedro, mas mentiu para Deus. Sério demais isso, irmãos. A grana que eles estavam colocando lá, o Pedro nem olhou, porque a hora que ele chegou com um pacotaça de dinheiro, de moeda de ouro, sei lá como é que ele foi fazer, o Pedrão não foi conferir não, o Pedrão não perguntou quanto é que foi. Ele diz assim: por quê? Por que vocês estão mentindo para o Espírito de Deus?
Sabe por quê, irmãos? Porque eles queriam aparecer. Tem muita gente querendo aparecer no palco, tem muita gente querendo aparecer, mas Deus não se deixa escarnecer. Ele está de olho em tudo. Ele conhece a gente lá no secreto, Ele conhece a gente no nosso dia a dia, Ele sabe quem nós somos. Muitas vezes a mulher não sabe, o marido não sabe, os filhos não sabem, o pastor não sabe, mas Ele sabe de tudo. E Ele disse: ó, não vem para o meu altar de qualquer jeito não. Não vem para o meu altar. Vocês mentiram para Deus. Ananias, ouvindo essas palavras no Novo Testamento, ele caiu e expirou. Sabe o que significa isso? Morreu. Morreu. E um grande temor um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando para fora, o sepultaram. Irmãos, mas naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha Instagram, naquele tempo não tinha essa velocidade da informação. E Ananias colocou a sua bolsa, uma bolsa muito cara, a sua bota, e ela chegou, e ela veio desfilando, né? Falando: ah, imagina, meu marido já deu aquela oferta, imagina como o povo vai me receber hoje. Pedrão olhou para ela assim: oi, você filha, Gaspar, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, por que vocês venderam mesmo aquela propriedade lá? Eu que estou chamando de fazenda, né? Portanto, é mesmo? Ele disse: ó, tá vendo aqueles caras que estão entrando ali, o Vagnão lá, ó, tá vendo? Aqueles caras que estão entrando, eles sepultaram o seu marido e vão sepultar você agora. Sabe por quê? Porque vocês combinaram para mentir contra o Espírito Santo de Deus. Já era. Olha o que Billy Graham diz: Deus não mudou, suas leis não mudaram, Ele ainda é um Deus de amor e misericórdia. Aleluia. Se não fosse esse amor, essa paciência, essa misericórdia, essa longanimidade dele, né, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, mas Ele é um Deus de retidão e de juízo. As pessoas talvez, o formato da morte mudou, irmãos. As pessoas talvez estão caindo mortas ainda nos altares, mas as pessoas estão morrendo na fé. Elas estão indo para o mundo, elas estão voltando para o lamaçal de lodo de lama, e elas estão vivendo vidas muito piores do que elas viveram anteriormente ao Evangelho. Deus não mudou. Posso ouvir um amém desse lado, hein? Amém. A visão do trono e da majestade divina, e os 24 anciãos e os 4 animais. Apocalipse 4, a gente já viu outros dias, né? Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvia falar comigo, e disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e assentado sobre o trono, e um assentado sobre o trono. Quem é? Quem é esse? Igreja, quem é esse que está sentado no trono? E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste, não é arco-íris, viu? Igreja, não é arco-íris. Íris é uma deusa do mundo. Até música cristã que diz que o arco-íris. Não, o arco é de Deus. Foi Ele que fez uma aliança com Noé. O arco do concerto é o arco de Deus, não é o arco da íris. E o arco celeste estava, não estou dizendo que esse arco que a gente vê é o daqui, tá bom? Mas eu só estou dizendo que o arco daqui não é da íris. É um arco do concerto. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono os 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam, lembra que eu falei lá, que aconteceu lá no trono, no monte? Aqui, e do trono saíam o quê?
relâmpagos, trovões e vozes. A mesma coisa que aconteceu lá no monte, porque é o mesmo Deus, irmãos. É o mesmo Deus. E lá a visão que eles estavam tendo era um Deus lá. Eles não estavam vendo ao Senhor, eles viam uma nuvem, eles ouviam a voz de Deus, mas a coisa estava séria. Tinha relâmpagos, tinha trovões, tinha vozes, e não podia traspassar e chegar perto do monte. Mas agora essa visão aqui de João é o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e no trono dele saem relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E o verso 6: e havia diante do trono um mar como de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Alguns especialistas dizem que esse tanto de olho que tem nos serafins, por dentro e por fora, e que eles ficam o tempo todo sobrevoando o trono e dizendo, que a gente vai ler daqui a pouco, diz que esse tanto de olho é para eles não tirarem atenção. Eu não sei se é essa a configuração mesmo, mas para que tanto olho, né? Mas diz que eles são cheios de olhos, por dentro e por detrás, para que eles estejam diante do Senhor. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E leia comigo o que está em amarelinho, diz aqui: e não descansavam nem de dia e nem de noite, dizendo, vamos lá, dá para a gente ficar em pé agora e dizer o que os serafins falam ali diante do trono, dia e noite, ele diz assim, vamos lá, com grande voz, vai: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Só os homens agora: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. As mulheres: santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Todos juntos, um grande coral dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ele é o Todo-Poderoso. São os seres celestes que estão diante do trono, dizendo: tu és o Todo-Poderoso, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. Isso aqui, irmãos, é o que é de mais sublime na eternidade. Eles estão diante do trono o tempo todo, e eles enjoam de voar e dizer: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E daqui a pouco: santo, santo, santo. Sabe por quê? Porque a glória do nosso Deus é imensa, e nem aqueles seres que vivem diante do seu trono o tempo todo conseguem se acostumar. E a igreja está no WhatsApp na hora da adoração, está olhando o que está acontecendo no Instagram, está dando like, está brincando. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que está sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os 24, agora outra categoria, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e legavam as suas coroas e lançavam, eles se ajoelhavam, cantavam as coroas e lançavam diante daquele. E você pode ficar em pé de novo e dizer assim: agora nós vamos falar junto com os 24 anciãos, que provavelmente nesse momento eles estão fazendo isso.
não é? Então o que eles estão dizendo diante do trono? Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram. Só as mulheres. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram. Os valentes dessa igreja dizem: digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas, porque tu tens todo o poder, tu tens toda a glória, tu tens toda a honra, és tu, Senhor. Pode glorificar Ele, Ele está aqui entre nós, Ele é o digno, só Ele é o digno. Ei, xalabaiana. Digno, 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 digno é, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Pode sentar, queridos. Sei, vai. Só os homens. Vocês podem repetir de novo o que vocês leram agora? Só os homens. Oh, aleluia. Os homens em pé. Um exército de Deus aqui nesse lugar. Ele diz assim: vamos lá juntos, homens. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criados. De novo, digno é, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Ensina-nos, Senhor, a te adorar. Ensina-nos, Senhor, no meio de tantas informações, de tanta modernidade, de tanto worship, e de tantas músicas, e de tantas coisas que se cantam para Ti, mas elas são mais para o homem, elas são mais para a mulher, elas são mais para a humanidade do que para Ti. Senhor, levanta nessa igreja uma geração, Senhor, que Te adora em espírito e em verdade, uma geração, Senhor, que Te adora para valer, uma geração que quer ver, Senhor, a sua glória manifesta. Muda a nossa história de adoração. O Senhor está falando que a nossa
história vai ser mudada pela adoração a Ele, porque nós vamos aprender a adorar mais a Ele, a entrarmos mais em conexão com Ele, e Ele vai vir sobre a igreja, e sinais e prodígios e maravilhas vão acontecer no nosso meio. Não é porque essa igreja é melhor do que nenhuma, mas é porque a presença dEle vai vir com mais força sobre nós. E quando vier, irmãos, há muitos relatos na humanidade de quando o Senhor tomou a igreja, as pessoas sequer podiam ficar em pé. Os sacerdotes, quando eles foram apresentar o templo, eles foram santificar o templo, e disse que eles não podiam parar em pé por causa da glória de Deus. Nós ainda estamos parando, porque a gente está preocupado com o São Paulo, preocupado com o Palmeiras, a gente está preocupado com a duplicata, a gente está preocupado se tem carro ou não, a gente está preocupado se tem casa própria ou não. É por isso que, por tantas outras, muitas vezes por um cristianismo mundano, vazio e oco, que nós estamos ainda numa esfera baixa de adoração. Mas o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com pessoas aqui, elas estão falando comigo, nós estamos buscando ao Senhor nisso, e Ele diz: se prepare, porque eu virei para o meio de vocês, eu virei no meio da adoração de vocês, e eu vou me manifestar, a minha glória vai varrer esse lugar. Que eu entendo não é varrer de acabar, entendo de encher. Irmãos, quantos cultos nós já vivemos aqui na nossa história, e que a gente estava aqui adorando ao Senhor, e a presença de Deus estava fluindo muito, e o pastor aí falava assim: ó, passa para mim não, se vira você com o Espírito de Deus. Ele tem esse comando, ele sempre nos orientou isso: se tiver fluindo, não passa para ninguém. O que eu não quero é que vocês fiquem puxando em Imbé. Conhecem Imbé? Vamos lá, irmão! Sai do chão, levanta a mão, vira, rola, vai, fala. Não, mas quando o Espírito de Deus está manifesto no meio da igreja, é notório, a presença dEle é real. Quanto menos a gente falar é melhor, quanto menos a gente se manifestar é melhor. Deixa Ele fazer. Quem quer fluir aqui com mais profundidade diante do Senhor? Uau! Músicos, se preparem. A palavra diz que Davi, ele tocava, e o Espírito saiu de Saul. Há uma unção, e eu vou encerrar aqui. Irmãos, há um caminho, e eu quero te ensinar. Eu sei que muitos não sabem disso, mas nesse tempo de exaltação, a gente também não chega adorando, porque a igreja não está pronta. Então a gente começa louvando ao Senhor, a gente começa cantando cânticos de júbilo, de celebração, às vezes dança, alegria, depende da ordem, às vezes de guerra, evangelismo, ou comunhão, ou quebrantamento. Ó, a gente está descendo lá de lá, ó, rendição, exaltação e adoração. É um caminho. Se você vê os sacerdotes, pode ser, sacerdotes, sumos sacerdotes, tanto no tabernáculo como no templo, era átrio, santo lugar e santo dos santos. Eles não entravam pelos fundos, eles não entravam no lugar de adoração. Não, os sumos sacerdotes só entravam uma vez para lá no santo dos santos. Agora o véu foi rasgado, e a igreja pode acessar o santo dos santos 24 horas. Podia ser melhor o amém de vocês, e podia ter uma comemoração também, mas ok, vamos deixar do jeito que está. Mas queridos, há um caminho. Olha o que esses irmãos cantaram aqui hoje. Deixa eu pegar uma cópia aqui, né? Nada vai nos separar de ti, Senhor. Vem, Senhor, encher este lugar. Oh meu Deus, quer ver? É que eu acho que eu não estou na lista. É a outra? É que aqui tem muita letra aqui. Ó, digno és tu. Digno és Jesus, tu és adorado neste lugar. A gente cantou agora há pouco.
só para te adorar e fazer o seu nome grande. O véu que separava não separa mais, nós cantamos hoje. A luz que estava apagada, agora ela brilha e brilha mais, só para te adorar o teu nome. Ah, Senhor, só para te adorar. Jesus, nós cantamos assim, ó: não há nada, nada, nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Vamos cantar? Não há nada, mais alto, vai. Nada melhor, não há nada. Uma delas que eles estavam cantando aqui, falando sobre guerra, é que o Coliseu tentou parar a igreja, os leões tentaram parar a igreja, o Neo tentou parar a igreja, o inferno inteiro tentou parar a igreja, mas a igreja continua. Sabe por quê? Porque a igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. E muitos movimentos, o comunismo, o nazismo e tantos outros, tentaram parar a igreja, mas ela não para, porque ela tem dono, e o dono dela é o Senhor da glória. Ela não para. E aí eu quero encerrar esse tempo te convidando a gente passar a tempos de exaltação, glorificação e magnificação do nosso Deus de forma diferente. Primeiro, chega no horário. Sabe por quê? Se você chega depois que o louvor começou, não tem como conectar, não tem como você entrar no meio ou para o fim do louvor e participar de alguma coisa. Então você tem que ter horário. A igreja, qual hora começa o culto aqui de manhã? 9h30. Tem irmão que chega às 10, tem irmão que chega às 10h30, tem irmão que chega tem irmão que chega para a hora da palavra, tem irmão que chega para a hora do aviso. Não. Segura aí. É porque eles acham que o louvor é só para encher linguiça. Então, irmãos, não é. É porque é um caminho. A gente começa ali, ó, louvando, jubilando, celebrando, às vezes guerra, né, como foi cantado hoje, às vezes cântico de evangelismo, às vezes cântico de comunhão. Nós tivemos momentos incríveis de comunhão aqui, e o culto parou ali, porque os irmãos estavam ministrando aqui, deram o comando de comunhão e não parou mais, e o culto acabou ali. Era o que Deus queria, aquele movimento naquele dia. Nós já tivemos cultos aqui que era só festa, celebração, também acabou, porque era aquilo que o Senhor queria naquele dia. E o que importa não é o que eu quero planejar no louvor, o importa é o que Ele quer ouvir. O culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Ele. Então quem está conectado com Ele recebe o comando e faz o que Ele mandou fazer. Por isso que o ministro não pode chegar aqui de qualquer jeito. O ministro não pode ser escalado na última hora. Ele tem que vir com seu coração totalmente alinhado, os seus ouvidos totalmente conectados com o Senhor, e o Senhor dá os comandos e ele segue os comandos. E muitas vezes ele está aqui, ele está ministrando e o Senhor fala algumas coisas e ele tem que seguir o comando de Deus. Então, queridos, chegue no horário, tome o seu lugar e comece a esse caminho. E se o Senhor nos levar para a adoração, a gente consegue conectar, porque a gente está desde o começo, a gente foi entrando, olha lá, ó, de novo, tabernáculo e templo, átrio, santo lugar e santo dos santos. Nós somos isso, hoje nós somos o templo. Então é corpo, alma e espírito. E a gente vem, e irmãos, todos os movimentos que Deus já fez conosco aqui, não tem como acontecer na live. Eu vejo irmãos aqui que dizem, não, mas a unção chegou, pode ter chegado, mas não como ela estava aqui. Entende? Ele vem com poder sobre nós, ele se manifesta sobre nós. Posso ouvir um amém?
Então a gente vai caminhar cada vez com mais seriedade para adorar ao nosso Deus, porque Ele é o único digno de ser adorado, exaltado e magnificado. Amém, queridos? Deus abençoe grandemente a sua vida. Graça e paz.